dia, comissão também. Bom, eu vou fazer um breve relato do que aconteceu. No dia 7 de março, na quinta-feira, meu esposo estava de dispensa médica. E conforme a regulamentação da PM, ele homologou a dispensa dele. Tudo bem. Então, por volta da meia-noite, mais ou menos, a viatura da PM do Canil chegou lá em casa com 4 militares e apertaram a campainha insistentemente. Nesse horário, meu marido estava dormindo. Meus 2 filhos também já estavam dormindo, porque eles estudaram na parte da manhã. Eu também já estava indo deitar. Fui lá embaixo abrir o portão para ver o que se tratava. Cheguei, tomei um susto, né, com a viatura, uma hora daquelas na sua casa. Eu perguntei o que estava acontecendo, aí o tenente Paulo falou o seguinte: olha, a gente quer saber se o cabo Robson Nazareno está em casa. Eu falei: está, ele está dormindo e, inclusive, eu também já estava deitar. Aí ele pegou e falou o seguinte: olha, a gente precisa ver ele. Eu falei assim: numa hora dessa? Então ele falou assim: olha, eu tenho ordem do capitão para ver ele. Eu falei assim: olha, na minha casa você não entra, só mesmo se você tiver o mandato. Então ele pegou, recuou e falou assim: olha, a gente precisa entrar nisso, senhora, isso é procedimento da PM. Eu falei assim: olha, vocês vieram fiscalizar meu marido. Não, isso é uma visita tranquilizadora. Eu falei assim: negativo. Você sai do centro uma hora dessa para vir na minha casa fiscalizar o meu marido para saber se ele está realmente doente? Isso é um absurdo, isso é ridículo. Vai caçar bandido, vai trabalhar. Isso não pode acontecer isso não. Aí ele falou assim: me dá o seu nome. Eu falei: não vou te dar o meu nome, não sou obrigada a dar meu nome a você não. Aí ele pegou e falou o seguinte: olha, eu tenho que entrar nisso. Você não aprendeu o cachorro? Não. Eu falei assim: não, eu só aprendi um cachorro, né, que inclusive era até o mais agressivo, o outro eu não aprendi. Ele falou assim: olha, a gente tem que entrar aí. Eu falei assim: olha, você não vai entrar. Aí ele veio pro meu lado, colocou a mão no cinto da polícia, né, do lado assim, e veio pro meu lado. Eu falei assim: olha, se você entrar aqui, eu vou soltar o cachorro. Ele falou assim: se você soltar, eu vou ter que ser obrigada a atirar nele. E nisso ficou naquele bate-boca, eu discutindo com ele. Então meu marido acordou e veio em seguida para saber o que estava acontecendo. Aí ele pegou e, né, tranquilizou aquela situação toda. Presidente. Já terminou? Eu passo a palavra ao deputado. Eu queria fazer algumas indagações ao capitão, comandante, respondendo pelo comando da companhia, que está aqui ao nosso lado. Isso, não, capitão Cássio Antônio dos Santos. Sim. Após a fala dela, eu queria que todos tivessem a oportunidade de falar depois das perguntas, por favor. Tá? Então vamos ouvir o capitão Cássio e aí nós fazemos as perguntas. Ok. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Eu, primeiramente, solicitar ao senhor que o convite ao tenente Paulo possa ser refeito, uma vez que o acionamento, tanto meu quanto dele, foi intempestivo. No Canil lá nós temos poucos oficiais, somos eu, comandante e mais 2 tenentes, e eu fiquei sabendo da audiência por volta de 21h30, e o tenente Paulo também ficou sabendo. No entanto, tinha outras atribuições lá que o impediram de vir, pela intempestividade do convite. Então, eu solicito ao senhor que, se possível... A assessoria já está manifestando que realmente o convite foi feito, só chegou de última hora, ontem, e estão justificadas as palavras do senhor. Muito obrigado. Com relação a esse assunto, entendi. Quanto ao caso aí, eu me apresentei no Canil no dia 18 de fevereiro. Então, segunda-feira agora, fizeram 30 dias que eu estou servindo no Canil. Portanto, eu não conheço pessoalmente ou conduta, qualquer fato relativo a nenhum dos militares lá. Exceção, claro, de alguns que já tive a oportunidade de trabalhar em outras unidades e que já conheço, vamos dizer assim, como pessoa. Na semana que aconteceu esse fato, haviam, além do cabo Nazareno, mais 3 militares cumprindo licenças médicas, sendo que um deles, inclusive, cumpriu uma licença mais prolongada. E na tentativa de contato com esse militar que cumpriu uma licença mais prolongada, me foi relatado por Major Mendes, que é o comandante sem contato de férias, que ele não atendia ligações, nem celular, nem telefone fixo. Esse militar tem alguns outros problemas lá, questões psicológicas, que gerou aí uma preocupação. Então eu determinei aos 2 oficiais, Tenente Estiva e Tenente Paulo, que fizessem essas visitas a todos os militares, incluindo esse que não atendeu as ligações.
O objetivo das visitas, o qual eu passei a determinar aos oficiais, foi que eles fossem à casa dos militares, em especial desse que não atendia ligações, por questão de preocupação da nossa parte. Poderia ter acontecido alguma coisa com ele, por ele estar com esses problemas, essas questões psicológicas, e não atender ligações de ninguém. Falei, vamos fazer na casa de todos, uma vez que o problema dele pode se estender aos demais policiais. O tenente Estima visitou 2 militares que pertencem ao pelotão dele, o tenente Paulo visitou 2 que pertencem ao seu pelotão. Na segunda-feira, o cabo Nazareno me procurou, me relatou fatos semelhantes a esse que a senhora, esposa dele, não me recordo o nome, a senhora Valdineia, está relatando aqui agora. Ao que eu disse a ele que eu não havia presenciado os fatos, que eu realmente havia determinado aos oficiais que fossem à casa dos militares e que caso houvesse qualquer abuso, que aí já é uma situação que foge ao meu controle, por eu não estar presente, que fosse denunciado, que fosse tomadas as providências, porque eu acredito que inclusive o fato de estarmos aqui hoje é a repercussão disso. Então já se encontra em apuração na corregedoria o fato. Eu não vou tecer qualquer juízo a respeito da atitude do tenente, porque ele me trouxe um relato, a senhora Valdinei está trazendo outro, e acredito que só a apuração vai poder esclarecer o que realmente aconteceu. Portanto, estou à disposição para responder as palavras, as perguntas, e agradeço aí o convite e a oportunidade. Obrigado pela participação e, claro, se coloca à disposição para a continuidade do debate. E agora eu passo a palavra ao proponente do debate, o deputado Cabo Júlio. Requerimento. Bem, eu quero perguntar ao capitão o seguinte: o senhor determinou a ida do tenente Paulo da Silva Moreira Filho à residência do cabo Nazareno à meia-noite do dia 7 de março de 2013? Não. Segundo, inclusive eu questionei o tenente sobre esse horário, ele me relatou, falou que vai acrescentar isso na apuração, que existe, foi gerado um BOS, foi feito um registro no RETS, de que o horário se deu por volta de 21h30 e 21h45, segundo o relato do oficial a minha pessoa. E vai caber a apuração definir o horário exato, porque haviam lá outros militares e mais testemunhas que podem comprovar aí o horário que realmente aconteceu. Essa comprovação do tenente é via BOS? Isso, o BOS se encontra, inclusive parece que já foi entregue lá na corregedoria para a Major que estava fazendo a apuração. Ah, isso tranquilo, porque a outra parte também tem testemunha. O tenente anunciou para o senhor que a esposa do militar não franqueou a entrada do oficial na casa dele? Anunciou. O senhor tem conhecimento de que o oficial ameaçou atirar nos cachorros da denunciante? Através dos relatos da denunciante. O relato dos militares da guarnição que o acompanharam e dele me diz o contrário. Mas como eu disse para o senhor, eu não posso fazer juízo, né? Não cabe a mim no momento. Tá bom. Nós vamos aguardar da minha fala aqui. Eu tenho outro requerimento para ouvir o tenente, até porque nós temos várias testemunhas que dizem que o fato não aconteceu às 21h30. Então o tenente estaria tentando maquiar o horário, presidente, para justificar essa abordagem, né? Essa visita tranquilizadora, né? Mas o capitão disse que tem um BOS, né? Vamos ver o horário que foi gerado esse BOS, a gente tem outras formas de rastrear. Mas eu vou me guardar para quando o tenente estiver aqui, porque eu tenho pelo menos umas 15 perguntas para fazer aqui. Perfeito. E ele será comunicado e convidado novamente para aqui estar. Pela ordem, com a palavra, Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria de perguntar ao capitão Cássio, parece que ele disse, mas eu gostaria que isso ficasse mais claro, mais evidente. A ordem de fazer essa visita ao cabo Nazareno e os demais militares partiu do senhor? Positivo. E com base em qual fundamento legal? Com base no fundamento legal de que eu, respondendo pelo comando da companhia, o cuidado com o efetivo, com os recursos humanos da companhia, diz respeito. Não, eu disse fundamento legal, capitão. Eu não disse se o senhor é comandante. Quando eu digo fundamento legal, com base em qual lei, em qual dispositivo de lei, seja constitucional, infraconstitucional, lei estadual, que permitiu o senhor fazer isso. É isso que eu estou perguntando ao senhor. A decisão de comando, deputado, não é
baseada em lei nesse aspecto específico que você está tratando. O comandante decide. Não há ilegalidade em determinar que seja feita uma visita ao militar. Agora, o fato do militar querer ou não receber essa visita, aí já entra na esfera privada, como o senhor mesmo bem disse aí anteriormente. Ele não é obrigado a abrir porta para ninguém. Capitão Cássio, comandante de destacamento, pelotão, companhia, batalhão, RPM, comandante-geral da Polícia Militar, está subordinado diretamente a dispositivos constitucionais. Concordo. Como diria a doutora Ana Clara Vitor da Paixão, os quartéis não são ilhas. Ou seja, se não são ilhas, são órgãos da administração direta. E o senhor só pode estar emanado de alguma autoridade se a lei emanar. Se a lei disser que o senhor tem essa autoridade. Portanto, não é deliberação do senhor. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá a princípios de legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Ao particular, capitão Cássio, o que não é proibido é permitido. Essa é a diretriz constitucional. Mas a administração pública, cujo senhor faz parte e comanda uma fração, o senhor só pode fazer ou deixar de fazer se a lei assim o determina. Então não é deliberação do senhor. Então o senhor não está, o senhor não pode simplesmente falar assim, vai lá e busca fulano e traz aqui para mim. Como eu acabei de ouvir aqui agora, o sargento Valdinei Rocha. Porque aqui nós apresentamos um memorando em que o tenente-coronel Sérgio Henrique anuncia fazendo a fiscalização. Então talvez o senhor tenha outro memorando lá, semelhante, que o senhor tenha embasado. Mas já adianto do senhor, memorando também não pode. Até porque o coronel não é legislador. Se quer legislar, submete ao crivo das urnas. E eu vou dizer para o senhor, não é fácil. Não é fácil. É passar pelo crivo das urnas, né? Não foi à toa, viu, deputado Eduardo Bexiga, que o constituinte originário colocou que o poder emana do povo através dos seus legítimos representantes. Porque, com todo o respeito que eu tenho aos demais poderes constituídos, passar no concurso público muitas vezes é dificílimo. Dificílimo mesmo, deputado Alves. Mas é um mérito individual. Agora, ter o crivo do mandato, você tem que fazer milhares de pessoas caminhar às urnas num determinado dia. E é por isso que eu respeito demais o mandato parlamentar, deputado Alves. Porque é uma procuração que nós recebemos, dizendo, o senhor vai lá me representar, o senhor vai falar por mim, o senhor vai defender os interesses da sociedade, de forma séria, transparente, propositiva, vai fiscalizar os atos executivos, vai propor leis, vai contestar, vai combater, investir no mandato, na procuração. E o que a gente percebe, eu não vou nem mais dirigir mais perguntas ao capitão Cássio, o que a gente percebe que é a mesma mazela, é a mesma toada. Não tem lei que basta. Agora, veja só, esqueci o nome da senhora? Valdinéia. Dona Valdinéia, eu quero aqui, presidente, pedir licença ao deputado Carlos Júlio para sugerir uma moção de aplauso a essa senhora. Porque eu disse para ela aqui fora dos microfones, a senhora não tem noção há quanto tempo eu queria ver uma esposa do polícia bater a porta na cara de um PM, seja ele soldado ou coronel, e dizer para ele, vai patrulhar, o senhor não pode vir aqui violar a minha intimidade. E a senhora está de parabéns pela coragem, viu, Cabo Nazareno? O senhor tem que chegar em casa e beijar os pés da sua esposa. Porque o que ela fez aqui, eu já sonhava que a esposa deveria ter feito há pelo menos 14 anos atrás. Porque ela, no senso comum, sem ser advogada, sem ser bacharel em direito, no senso comum, ela viu assim, ô tenente, o senhor está invadindo a minha privacidade, tenente.
Aqui é meu lar. E a Constituição é clara. A casa é o asilo inviolável. Nele podendo entrar ou permanecer com o consentimento do morador. Ou, se no caso contrário, por ordem judicial, escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Coisa que o capitão não é, e muito menos o tenente. E não é autoridade judiciária para emanar tal ordem. Então eu quero propor, com licença, deputado, que é autor do requerimento, uma moção de aplauso, de reconhecimento pela bravura, pela forma destemida que a senhora defendeu a intimidade e o lar da senhora, porque é assim que nós temos que fazer. Agora imagine, eu vou lá com o subterfúgio de dizer que estou preocupado com a saúde. Eu vou falar um negócio ao senhor, capitão Cássio. Se o comando da Polícia Militar tivesse preocupado com a saúde, e aí eu vou ter que ser sincero, e eu tenho um respeito enorme pelo Coronel Santana, o comandante-geral, mas deveria ter dito a esse deputado e aos presidentes de entidade de classe que o governo queria meter a mão nos 4% do IPSM. Desde março que eles estavam tratando disso, o comandante-geral e o diretor-geral do IPSM, e nós ficamos vendidos. Então, se está preocupado com a saúde, que defender essa instituição de forma macro. A história da carochinha, a história de cobertura, porque a diferença desse parlamentar e do deputado Carlos Júnior, capitão Cássio, é porque nós conhecemos história de cobertura. Nós conhecemos o que é isso, porque nós somos da caserna. Então, infelizmente, vocês têm que parar com essa onda de dizer e achar que toda polícia está dando chapéu. E se estiver dando chapéu, não é o senhor não tem formação médica, não é o comandante do batalhão. Quem tem que dizer se ele está simulando doença é médico. E eu pergunto à esposa aqui presente: o Cabo Nazareno foi ao médico, pegou licença e homologou a licença? Sim, homologou. Então acabou. Vai fiscalizar o quê? Vai prender bandido, vai patrulhar a rua,